Saudações, prezados, nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo. Nós vamos falar agora sobre a lei de Ohm e potência elétrica. Com esse conteúdo, a gente praticamente já fecha a matéria necessária para fazer a nossa primeira prova, tá? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre os assuntos que envolvem lei de Ohm, potência elétrica. Vou colocar aqui para vocês alguns exercícios. Quero que vocês consultem no nosso livro didático também os exercícios no final de cada capítulo. Lá tem uma imensidade de exercícios para vocês treinarem, tá? Tendo dúvidas, voltem a falar comigo, mas eu quero que vocês façam principalmente esses que estão aqui sendo colocados, tá? Esses exercícios, eles são exercícios básicos para vocês pegarem esse conteúdo, tá joia? Então vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula então vai ser definir a lei de Ohm e potência elétrica, e com isso ser capaz também de interpretar um circuito simples e as variáveis que são colocadas neste circuito. Bom, a gente já está no capítulo 4 do nosso livro texto, tá? Que abrange justamente esse tema, tá? Que é lei de Ohm e potência. Bom, pessoal, a lei de Ohm nada mais é do que a equação matemática que mostra a relação entre causa e efeito dos movimentos dos elétrons, né? Em um circuito elétrico, o que você deseja ter? É justamente a movimentação dos elétrons, certo? Então, o efeito desejado é a corrente elétrica. E qual que é a causa dessa corrente elétrica? É justamente a diferença de potencial entre dois pontos. Então, lembra que a gente falou nos outros vídeos? Se a gente tem uma diferença de potencial em um circuito elétrico, o efeito dessa diferença de potencial vai ser a corrente elétrica para anular essa diferença de potencial, certo? E a resistência elétrica é o que dá a relação entre causa e efeito, tá? A gente vai ver isso aí agora. E o experimento da lei de Ohm, pessoal, foi feito da seguinte maneira. Foi verificado, então, que ao inserir uma fonte de tensão em um circuito, aparecia, então, uma corrente elétrica nesse circuito, tá? Então, a fonte de tensão aqui está simbolizada por E e a corrente aqui por I, tá? E foi percebido também que, ao inserir uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, você conseguia, então, limitar a corrente elétrica que circulava nesse circuito, certo? Portanto, foi obtida a seguinte relação. I, né, a corrente elétrica, ela é proporcional à tensão aplicada nesse circuito e inversamente proporcional à resistência desse circuito. Ou seja, quanto maior a tensão aplicada, maior é a corrente imposta nesse circuito. Contudo, se eu aumento a resistência elétrica, eu tenho então uma diminuição da minha corrente elétrica. Isso foi feito de forma empírica, né? De forma prática. As subsequentes relações são só as manipulações matemáticas disso aqui, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa relação, ela pode ser desmembrada de forma não fracional, né? Então, aqui eu consigo ter ela sem a fração, né? Onde eu isolo, então, a diferença de potencial, certo? E aí, coloco esse R aqui multiplicando a minha corrente. Então, aqui, a forma mais usada da lei de Ohm é E igual a I vezes R, tá? Ou seja, a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente vezes a resistência, tá? A diferença de potencial aí é medida em volts. A outra forma que a gente pode utilizar a lei de Ohm é isolando a resistência, tá? Se assim for o que você quer encontrar. Então, se a gente tiver a tensão e tiver a corrente, a gente pode, então, saber qual é a resistência aplicada nesse circuito. Basta isolar, então, a resistência. A gente vai ter, então, R é igual a E dividido por I. Tá joia? Então, essas são as três formas que a gente pode utilizar a lei de Ohm. Basta isolar a variável que você quer descobrir, a variável que você quer trabalhar nesse elemento, tá bom? Nesse circuito. A forma gráfica que foi feito esse experimento foi da seguinte maneira. Então, imagina o seguinte. Se a gente colocar aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo esses dois gráficos, certo? Onde a gente tem aqui no eixo X, as unidades de medida em volts, ou seja, a diferença de potencial, e no eixo Y a gente tem a medida de corrente,
certo? E aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico, a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto foi tido com 10 volts e o segundo ponto foi obtido com 25 volts. Então, se eu aplicasse 10 volts no circuito, eu tinha como consequência uma corrente elétrica de 2 amperes. Se eu aplicasse 25 volts, eu ia então aumentar essa corrente elétrica de 2 para 5 amperes, né? Isso me dá então uma correlação pela lei de Ohm que R é igual a 5 ohms, tá? Então, se eu trabalhar isso aqui matematicamente e colocar aqui, por exemplo, ΔY, certo? Dividido por ΔX, com isso eu tenho então a relação angular dessa reta aqui, tá? Então, o ΔY é o quê? ΔI, certo? Meu Y não é I, então ΔY seria ΔI. O ΔX é o meu ΔV, certo? Então, ΔY sobre ΔX virou ΔI sobre ΔV, certo? Isso aqui é proporcional a 1 sobre R, que é a minha relação angular aqui, que é a relação angular dessa reta. Se eu desmembrar essa equação, certo? Se eu pegar esse termo da equação aqui, certo? Isolar aqui o I, por exemplo, eu vou ter exatamente essa equação aqui, onde I é igual a 1 sobre R, tá vendo? 1 sobre R, vezes E, né? ΔV passa multiplicando aqui. Então, vezes E, certo? Então, eu passo a ter essa equação da reta, onde I é igual a 1 sobre R vezes E mais zero. Por que mais zero? Porque ela parte da origem. Então, ela cruza o eixo Y na origem do gráfico, tá? Então, mais zero. Se eu colocar isso aqui na equação da reta, então eu vou ter Y igual a M vezes X mais B, certo? Então, Y é igual a mx, né? Porque B é igual a zero. Com isso, então, eu tenho a minha lei de Ohm, onde a equação, o termo angular da reta é justamente 1 sobre R. Bom, e agora, se eu aplicar, então, esses dois modos de ver qual é a resistência, eles vão dar diferente? Obviamente que não, né? Tem que dar a mesma coisa. Então, vamos fazer as duas formas aqui para a gente comparar, tá? E eu tenho, então, aqui esse gráfico, também de V por I, sendo que V aqui ele está em volts, e I está em miliampere, ou seja, 10 a menos 3 ampere, tá bom? Se eu pegar, então, calculando R da primeira forma, né? Onde eu pego apenas um ponto, aqui eu vou pegar o ponto 6. Se eu pegar aqui 6 volts, eu vou ter como consequência a corrente de 3 miliamperes. Aplicando isso aqui na lei de Ohm, eu tenho que 6 volts dividido por 3 miliamperes, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 ampere, vai ser igual a 2 quiloohms, tá? Agora, se eu aplicar isso por um intervalo, não mais utilizar a lei de Ohm direto, mas calcular aqui pelo intervalo. O intervalo aqui, ΔV, lembra-se que delta, pessoal, é sempre o ponto 2 menos o ponto 1, tá? Aqui o ponto 2 eu tenho 8 volts, o ponto 1 eu tenho 6 volts. Então, seria 8 menos 6. Então, como resultado de ΔV, eu tenho 2 volts. E da mesma forma, eu pego aqui também as consequências para I. Então, eu tenho aqui no ponto 2, em I, eu tenho 4 miliamperes. E no ponto 1 eu tenho, como consequência, 3 miliamperes. O ΔI, então, vai dar 4 menos 3, que vai dar 1 miliampere. Então, 2 volts dividido por 1 miliampere também vai dar 2 quiloohms. Então, tanto faz eu utilizar a lei de Ohm aplicando ela diretamente ou utilizando pelo delta. Ela tem que dar a mesma coisa. Então, os resultados são idênticos, tá bom? Bom, pessoal, definindo lei de Ohm, a gente vai definir agora a potência elétrica. Potência elétrica nada mais é do que a indicação da quantidade de trabalho, que é a conversão de energia, que ela pode ser realizada em determinado período de tempo. Ou seja, a velocidade que o trabalho é executado. É o quão forte, né, o quão rápido esse trabalho pode ser executado. Então, a gente tem a noção de quanto maior a potência, maior é o trabalho sendo executado em um determinado período de tempo, certo?
Então, como a energia ela é convertida em joule e o tempo é em segundo, então a potência nada mais é do que joule por segundo. A unidade de medida da potência ela é watt, tá? Que é justamente a quantidade de trabalho em um determinado período de tempo, tá? Que é, então, joule por segundo. Então, watts é joule por segundo. 1 watt é equivalente a 1 joule por segundo, tá? A gente tem a medida também, ela em horsepower, tá? Ou HP, ou cavalo-vapor, tá? Cavalo-vapor e horsepower é quase a mesma unidade, tá? É quase a mesma coisa. Sendo que horsepower dá 746 watts, que é o HP, e o cavalo-vapor, que é o CV, ele dá em torno de 735 watts. A diferença é muito pequena entre os dois, tá bom? Você vai utilizar muito essa unidade, por exemplo, em motores elétricos ou em carros, por exemplo. Você já ouviu falar assim, por exemplo, tal carro ele tem determinada potência em cavalos, sabe? 110 cavalos, 120 cavalos, 200 cavalos, tá? Os cavalos é justamente isso, essa unidade de potência, tá? Que dependendo do equipamento não é utilizado watts, mas sim horsepower, né? HP ou CV, tá? A equação que a gente usa para calcular a potência é igual à tensão do circuito vezes a corrente elétrica do circuito, tá? Se a gente substituir esses dois termos aqui pela lei de Ohm, por exemplo, se a gente substituir V por aquela equação, V igual a R vezes I, então aqui eu vou ter R vezes I, que vai dar justamente a equação de baixo, tá? P é igual a I quadrado vezes R. Então, potência nada mais é do que tensão vezes a corrente. E aí você pode utilizar aqui a lei de Ohm para substituir qualquer uma dessas variáveis se você não tiver. Por exemplo, se você não tiver aqui a tensão e tiver sim só resistência e corrente, então você substitui a tensão e aí você vai ter essa segunda equação. Tá joia? Bom, a potência ela pode ser associada, pessoal, a qualquer suprimento. Ela não é simplesmente uma função da tensão do suprimento, tá? Ela é determinada, então, pelo produto da tensão do suprimento e a sua especificação da corrente máxima. Tá? Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, esse motor, que ele trabalha aqui operando com uma tensão de 120 volts, e quando ligado, ele consome uma corrente elétrica de 5 amperes, ele vai ter, então, uma potência de trabalho equivalente de 120 vezes 5, certo? V vezes I. Então, aqui ele vai ter uma potência equivalente de 600 watts para trabalhar aqui no seu eixo, certo? Ele vai consumir, então, 5 amperes a 120 volts e, com isso, então, ele tem 600 watts de potência, tá? Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, pessoal, é que a relação do cálculo de potência nem sempre é linear, tá? Então, você pode ver aqui, por exemplo, que essa lâmpada de tungstênio, esse esquema aqui, esse gráfico é de uma lâmpada de tungstênio, tá? Que seria aquelas lâmpadas incandescentes, antes de ter surgido aquelas lâmpadas eletrônicas, tá? Então, dentro dessa lâmpada tem um filamento de um metal, que é o tungstênio, e ele fica incandescente quando ele é ligado na alimentação, né, da rede. Então, se a gente vai aumentando a tensão imposta nesse filamento, ele vai ficando incandescente e ele vai aquecendo. E conforme esse filamento ele aquece, ele então muda a resistência dele, tá? Então, essa relação ela não é linear para toda a faixa de tensão que ele pode trabalhar. Então, se você calculou a potência em um determinado ponto, não significa que se eu dobrar a tensão, então eu vou dobrar a potência, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo depende do equipamento e tem que verificar essa correlação entre tensão e corrente daquele equipamento, tá? E ver se essa relação ela é linear ou não. Tá joia? Vou colocar aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos, tá? Eu quero que vocês deem pause nesse vídeo e façam exemplo por exemplo, tá? E depois que vocês fizerem esses exemplos, eu quero que vocês vão até o final do capítulo 4 do nosso livro texto. Lá tem vários exemplos, né, vários exercícios para vocês exercitarem. Façam todos eles e depois a gente tira a dúvida nas aulas de dúvidas, tá bom? Então, eu
Peço para vocês agora que deem um pause aqui e vejam se vocês conseguem reproduzir, se vocês entendem isso que está sendo colocado para vocês, tá? Que é o que a gente trabalhou até agora nessa videoaula, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre energia. Qualquer equipamento, para ele funcionar, ele realmente precisa de um certo período de tempo ligado, né? Então, um equipamento de uma certa potência qualquer, ele precisa de um tempo funcionando para que ele surta o efeito desejado. Vamos supor, por exemplo, que você quer aquecer uma água numa resistência elétrica, né? Naqueles boiler de fazer chá, por exemplo. Então você precisa de um certo tempo daquele boiler funcionando para que a água aqueça, certo? Então, aquela resistência do boiler, ele tem uma determinada potência, certo? Essa potência sendo utilizada esse tempo todo que o boiler está funcionando, enquanto ele aquece a água, é o que vai determinar a quantidade de energia consumida, certo? Então, a energia consumida nada mais é do que a potência utilizada em um determinado período de tempo, certo? Então, a gente tem que a energia, ela é a potência vezes o tempo que ela ficou sendo utilizada, que ela ficou aplicada em um determinado equipamento. Tá joia? Então, a gente tem que a energia, ela é medida em watt vezes hora, que é potência vezes tempo, certo? Potência é medida em watt e tempo em hora. Então, a energia ela é medida em watt-hora, ou então em quilowatt-hora, certo? Para a gente não utilizar um número muito grande aqui, a gente então divide isso tudo por 1000 e utiliza a unidade quilo, né? Então, a energia, essas energias que a gente faz a leitura, por exemplo, da CEMIG, CPFL, né? Dessas companhias distribuidoras de energia elétrica, a unidade de medida é quilowatt-hora, tá? Para que vocês tenham uma noção, pessoal, da energia, como que ela é calculada, essa energia, se a gente pegar, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts e deixar ela ligada durante 10 horas, né? Se a gente pegar então uma lâmpada incandescente de 100 watts, ligar ela e deixar ela ligada por 10 horas, a gente vai ter o consumo então de 100 watts vezes 10 horas, que vai dar o quê? 1000 watt-hora. Ou, se você dividir isso tudo por 1000, a gente vai ter então 1 kWh, certo? Então, 1 kWh é a energia equivalente a, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts ligada por 10 horas, certo? Aquele medidor residencial que as concessionárias utilizam, né, para fazer a fatura de energia das nossas casas, né, ele então é um instrumento que é destinado para fazer essa medição. Ele vai então fazendo essa multiplicação para a gente. Ele vê o quanto você está consumindo de potência em cada instante naquela residência e vai fazendo um cumulativo no tempo. E vai somando isso a cada segundo, certo? E aí a gente tem depois, quando o leiturista vai lá na nossa casa, ele dá a medida de energia em quilowatt-hora que foi consumida ali naquela residência, certo? Esse aqui é o exemplo, por exemplo, de dois equipamentos, tá? Esse primeiro aqui, no ar, é o equipamento que é analógico, né? Ele é mais antigo. Então, ele tem esse disquinho aqui, um disco metálico, que fica aqui girando conforme a potência que é consumida na residência. Quanto maior a potência, mais rápido ele gira. E quanto menor a potência, mais lento ele gira, né? E vai registrando aqui nesses ponteiros qual que é o quilowatt-hora que foi consumido, né? Que foi registrado. Hoje já se tem os medidores digitais, né? Então já não tem mais todo esse esquema analógico, e sim um circuito digital que faz essa multiplicação e ele é muito mais preciso, certo? Que dá uma leitura então muito mais exata da potência que está sendo consumida e, portanto, da energia gasta naquela residência. Aqui a gente colocou uma tabela só para ter uma noção da potência dos equipamentos elétricos que a gente tem numa residência, por exemplo.
O ar-condicionado aqui de uma sala, por exemplo, ele pode chegar em torno de 1.400 watts, né? Um ventilador portátil em torno de 90. O que mais que a gente tem aqui comum, né? Um ferro elétrico, né? Pode chegar a 1.000 watts, né? Um notebook, ele em torno de 80 watts, né? Forno micro-ondas em torno de 1.200 watts, né? Etc. Tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, vários desses equipamentos ligados ao mesmo tempo, seria o equivalente a você somar todas essas potências e multiplicar pelo tempo que esses equipamentos ficaram ligados. E assim você tem a energia elétrica. Para treinar isso aqui, pessoal, o cálculo da quantidade de energia, e ver se entendeu direitinho, vamos fazer o seguinte. Faça um exercício onde você quer saber o cálculo do gasto de um ar-condicionado ficando ligado, em média, 4 horas por dia durante um mês, certo? Então, utilizem esses equipamentos aqui que eu vou marcar para vocês fazerem o cálculo da quantidade de energia que todos eles juntos vão vão consumir durante um mês. Então, o ar-condicionado, certo? Uma TV de LCD, certo? Um Xbox e o forno micro-ondas aqui, por exemplo. Então, vamos supor que essa pessoa aí ficou numa sala refrigerada só jogando videogame aí um mês inteiro. Vamos ver o quanto de energia ele gastou para fazer isso. Supondo aí que essa pessoa gaste aproximadamente aí umas 6 horas de jogo, certo? Todo dia, né? E nos intervalos aí, né, ele gaste aí uns 15 minutos de micro-ondas aí para fazer os lanches dele, certo? Isso aí no final do mês, calculem para mim o quanto de energia que vai ser consumida. Tá bom? Um exercíciozinho simples para vocês fixarem essa questão do cálculo de energia, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, tá? Eu quero que vocês vão agora até o final do capítulo 4 e façam lá os exercícios que estão no final do capítulo e a gente tire as dúvidas na aula de dúvidas. Tá joia? Obrigado aí pela atenção. Um abraço, estou à disposição aí se precisarem. Tá joia? Um abraço, até mais.